O Senar Pernambuco é referência em oferta da aprendizagem, capacitando jovens desde 2012. A entidade entende a importância de capacitar a mão de obra para atender a demanda existente e dar oportunidade ao jovem do campo. Para falar um pouco mais sobre o assunto, o convidado do Senar Responde de hoje é o superintendente do Senar no estado, Adriano Moraes. Bom dia, Adriano. Bom dia, Marcelo. Muito obrigado pela oportunidade de estar falando sobre esse programa tão importante aqui realizado na Regional de Pernambuco. Bom dia a vocês e os demais ouvintes do nosso programa. Nós é que agradecemos a sua participação. Como funciona o programa de aprendizagem rural em Pernambuco? Meu amigo, nós realizamos o programa desde 2012 e em cima de uma demanda feita pelas empresas do setor rural. Essas empresas elas são notificadas, né, são cobradas pelo Ministério do Trabalho e procuram o Senar. E o primeiro momento, Marcelo, é um momento de orientação quanto à seleção dos alunos, que essa seleção é feita pela empresa e não pelo Senar. Mas nós orientamos o perfil desse aluno que deve participar do programa. Orientamos também quanto à questão do espaço físico, que pode ser tanto na sede da empresa, quanto no sindicato rural, como é o nosso caso, no município de Petrolina. Nós temos uma estrutura muito boa lá na região do Vale do São Francisco e disponibilizamos também o atendimento na sede do sindicato, não é? Então, a questão do perfil dos alunos, da estrutura física, e são as orientações iniciais para que a gente possa implantar o programa. A escolha, evidentemente, a escolha do curso, o tema que vai ser trabalhado, o que é que o Senar disponibiliza para as empresas, né? Nós apresentamos nesse primeiro contato, Marcelo, todo o material instrucional que vai ser trabalhado, a distribuição também da carga horária que vai ser trabalhada durante esse período. Então, essa é uma apresentação geral, esse primeiro momento, com a empresa, toda a orientação necessária. Porque, na verdade, nós percebemos que o Ministério, quando notifica a empresa, mas fica muito vulnerável, né? Muito vulnerável, né? A empresa, um pouco, o entendimento por parte da empresa, né? De como executar o programa, de como implantar. E essa fase inicial nossa, essa aproximação é importantíssima para conseguir o sucesso do programa, a execução do programa. Agora, quais são os cursos realizados pelo Senar e os setores que são atendidos? Vamos lá, Marcelo. Nós estamos trabalhando aqui com três cadeias produtivas aqui no nosso estado. A fruticultura irrigada, que basicamente lá no Vale do São Francisco, o setor de cana-de-açúcar, aqui zona da mata, e a avicultura, que é no agreste do estado. E os temas que estamos trabalhando, né? Estamos ofertando os cursos, trabalhador na cana-de-açúcar, trabalhador agrícola na fruticultura, trabalhador na manutenção de tratores, exploração agrícola, avicultura de postura e corte e o administrativo financeiro. Esses são os cursos que nós estamos trabalhando, Marcelo. Superintendente, quem tiver, então, interesse nessas capacitações do Senar aí de Pernambuco, o que precisa fazer? Ficar atento a essa divulgação das empresas, porque, como eu falei no início, quando elas são notificadas pelo Ministério, elas fazem uma grande divulgação para esse processo seletivo. Então, esses alunos, né, essas pessoas interessadas, procurar esse momento do processo seletivo para que ele possa participar do programa. Porque, como eu falei, a seleção é de responsabilidade da empresa e não do Senar, essa mobilização. E eles fazem uma mobilização grande, uma divulgação grande na região, aqui na Zona da Mata, para atender a cana-de-açúcar, né, as usinas de açúcar, as empresas lá da fruticultura irrigada, tanto da avicultura também. Agora, quantos jovens já foram capacitados até o momento? Marcelo, nós temos aqui um número bem expressivo, 1.949 alunos, desde o início do programa em 2012. Já certificamos 1.949 alunos. Certo. E hoje, e ainda participando do programa hoje, nós estamos com 650 alunos inscritos nos programas, nas 3 atividades que eu te fiz referência. Agora, na sua avaliação, qual o diferencial do Senar de Pernambuco para que a entidade seja referência nessa oferta de aprendizagem? Um referencial aqui para a regional, Marcelo, importantíssimo, é esse apoio junto da empresa rural. Permanente, desde o início, de quando ela é notificada pelo Ministério, né, para os esclarecimentos necessários, para a mobilização, identificação do local, a discussão em cima do conteúdo que vai ser trabalhado. Nós temos uma coordenação aqui voltada para esse programa, né, temos uma supervisora aqui permanente também acompanhando o trabalho de campo. Então, é apresentado o material instrucional, as cartilhas que foram distribuídas, foram disponibilizadas pela administração central para o módulo básico,
que é matemática, português e informática. Não é? Esse material, nesse momento, nós apresentamos para os parceiros, apresentamos todo o conteúdo, a distribuição da carga horária e discutimos também a questão da prática profissional, que esse momento da prática profissional é na empresa. Então, como vai se dar essa prática profissional? Então, todas essas orientações junto da empresa é da maior importância e esse foi o diferencial aqui para o Senado de Pernambuco, porque outras entidades que executam o programa não estavam disponibilizando todas essas informações e o apoio que a empresa necessita. Então, esse foi o diferencial aqui em Pernambuco, Marcelo. E quais os impactos positivos aí da aprendizagem para o meio rural? Marcelo, eu destaco a qualificação da mão de obra, né? Porque é uma atividade, as três, por sinais, não é uma só não, a cana-de-açúcar, a fruticultura e a avicultura, cada vez um mercado exigente de mão de obra qualificada, e você poder pegar jovens, não é? Numa idade produtiva, capacitar e já deixar ele disponível para o mercado, não é? Numa provável empregabilidade aqui, não é? E as empresas com dificuldade de selecionar de mão de obra qualificada. Então, você qualifica esse pessoal durante quase um ano dentro da empresa. Nós temos um caso de sucesso aqui, que eu destaco sempre, uma empresa no Vale do São Francisco, onde concluiu 22 alunos, dos 22, 17 foram contratados pela empresa. Então, você veja a importância desse processo. Eles foram capacitados na empresa, teve a parte básica, o momento básico, depois a prática profissional, e logo após eles passaram a ser contratados apenas como o jovem aprendiz, passaram a fazer parte do quadro efetivo da empresa. E que dicas o senhor dá, então, para os demais estados que ofertam aprendizagem e querem melhorar esta oferta? Eu acredito que visitar as empresas, Marcelo, esse é o segredo. Você tem de ter uma visita permanente nas empresas, até, se possível, não deixar chegar o momento ainda da notificação do Ministério. Você, que faz parte, né, do trabalho do Senar, você se antecipar aos fatos, né, já disponibilizando, não é, essa rede de instrutores que nós temos aqui capacitado para executar o programa. Eu falei agora há pouco também que nós temos uma supervisão e uma coordenação específica para o programa, permanentemente aqui visitando as empresas, para que quando chegue o momento do início dos trabalhos já esteja tudo esclarecido, tudo preparado, ambiente físico, os instrutores, a seleção dos alunos bem feita, a definição do curso, que isso é muito importante, né? Você definir junto com o gestor lá da empresa, com o gestor não, com o encarregado, com o técnico encarregado da empresa, qual seria o tema que iria ser trabalhado. Então, acho que esse apoio permanente, esse é um diferencial grande, Marcelo. Agora, conta um pouquinho para a gente esse perfil do Estado nessas cadeias produtivas que você citou aí, né? Quais são as demandas desses setores em relação a essa mão de obra? O que se espera hoje? Veja só, eu destacava 4 atividades principais aqui no nosso estado, né, que eu falei: a cana-de-açúcar, a fruticultura irrigada, a cana-de-açúcar aqui na zona da mata, a fruticultura irrigada no Vale do São Francisco e a avicultura no Agreste, que são essas 3 que estão sendo contempladas agora pelo programa. Nós temos ainda uma 4ª atividade importante aqui, que é a bovinocultura de leite. Porém, pela seca, né, 6º ano já de seca consecutiva aqui, está passando por uma dificuldade muito grande. Mas essas 3 atividades aqui, Marcelo, ela tem um destaque. Por exemplo, a avicultura. Pernambuco é o principal produtor de ovos, frango, carne de frango e pinto de um dia do Norte e Nordeste, para você ter ideia quanto esse mercado é exigente. Na cana-de-açúcar, nós tivemos recentemente a reativação de 2 usinas, apesar de toda a dificuldade econômica e hídrica, como eu falei, da seca também, mas duas unidades industriais voltaram a moer aqui no estado, na cana-de-açúcar. Então, você veja, são atividades que estão respondendo, né, de uma forma positiva, né, enfrentando todos os desafios e, consequentemente, exigente de mão de obra qualificada. Não é? Então, a importância de o Senai estar atento a essas mudanças, não é, na economia aqui do estado e disponível para atender sempre a demanda dos nossos principais contribuintes. E a procura está sendo justamente nessas áreas. O jovem hoje está enxergando essas oportunidades, enxergando esse mundo agro como uma oportunidade de trabalho? Sem dúvida nenhuma, enxerga. Para você ter ideia, Pernambuco, Petrolina, ele tem o 2º PIB agrícola do país. Então, aquele jovem que está lá em Petrolina, que tinha aquela visão de eu estou no Nordeste, eu estou na região seca,
e aquela intenção de sair para procurar emprego em outra atividade, né, até vir para uma cidade, um centro urbano grande aqui em Recife não, em Pernambuco ou no Nordeste, né, você tem a oportunidade de abrir os olhos, né, de ver que ele pode e deve ficar lá na região dele, na origem dele. Então, porque se o município ele é segundo PIB agrícola, teve um crescimento do primeiro trimestre do ano passado, desse ano em relação ao primeiro trimestre do ano passado, de 260%, o movimento do porto, lá do aeroporto lá de Petrolina, né? Um crescimento nas exportações. Você veja que um mercado extremamente promissor. Não é? Na cana-de-açúcar, que eu falei agora, 2 usinas voltando a moer aqui no estado. Então existe essa perspectiva, né, positiva, apesar de toda a dificuldade que o agro tem passado aqui. Agora, é importante isso, eu também gostaria de saber do senhor, como é que o senhor avalia aí essa oportunidade de aprendizagem para a vida profissional desses jovens? Marcelo, a gente abre essa oportunidade para os jovens, não é? Que ele não tinha essa perspectiva, não é? Com muita dificuldade, né? Você vê o país passando pela crise econômica com que está, demissões e mais demissões, não é? Um número expressivo, principalmente aqui no Nordeste. E você tem a oportunidade de capacitar essa mão de obra, né? Nessa idade extremamente agora produtiva, né? As vantagens de ser capacitado no ambiente de trabalho. No final do curso você vê uma satisfação de numa turma de 22 que eu te falei, de 22, 17 serem contratados, né? Então você vê durante o processo a execução do programa a mudança de atitude do jovem, né? Ele abraça o setor rural, não é? Ele se compromete com o setor rural, não quer sair mais da sua localidade, ele quer ficar lá em Petrolina, ele quer ficar aqui na Zona da Mata, ele quer se envolver com a avicultura, com a atividade, porque o mercado, como eu falei, apesar da crise, ele é exigente e ele está absorvendo essa mão de obra qualificada. E quem não se qualificar, aí vai perder espaço, Marcelo, não vai ter como evoluir profissionalmente. Tá certo, eu agradeço a participação do superintendente do Senar do Estado de Pernambuco, Adriano Moraes, muito obrigado, tenha um bom dia. Muito obrigado pela oportunidade, bom dia para você também, Marcelo.